Porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Com esse texto, eu saúdo os queridos irmãos na graça de Cristo Jesus. É uma alegria estar aqui novamente com os irmãos, compartilhando a palavra do nosso Deus. Grato desejar ao pastor Rogério pelo convite, pelo desafio, pela responsabilidade que ele delegou em introduzir hoje a carta aos Hebreus. Estamos diante de um texto maravilhoso, ao mesmo tempo um texto complexo, um texto muito rico em informações, no ensino teológico, um aprofundamento teológico fantástico, e queremos fazer isso aqui com zelo. E a minha oração é que Deus esteja acrescentando, enriquecendo o conhecimento na vida de vocês, e ao fazer leitura desse texto, ao fazerem os fascículos da carta aos Hebreus, vocês tenham conhecimento, discernimento, entendimento para compreender melhor esse texto que nós temos na palavra do nosso Deus. Queridos, nós temos que entender que nós estamos literalmente de um texto singular, um texto exclusivo que nós temos no Novo Testamento. A carta aos Hebreus, claro, com algumas semelhanças, mas é um texto que vai se distinguir de todos os demais que nós temos no Novo Testamento. É algo diferente o que acontece aqui nesse texto. E temos que também compreender o cenário da época. Nós temos que olhar para a situação na qual o cristianismo ele nasce, brota. A fé em Cristo Jesus brota. Ela nasce dentro do judaísmo, Ela nasce no seio dos judeus. E eu fico me colocando no lugar e analisando toda essa situação, o quanto tudo isso não foi impactante, o quanto isso não exigiu do povo daquela época o entendimento, a compreensão, a reflexão, buscando entender o que realmente estava acontecendo naquele contexto. O Messias chegou, é realmente o Messias, vamos para a palavra de Deus buscar entender, será mesmo? Eu fico imaginando o contexto. E a carta aos Hebreus, ela vai literalmente em direção a esse dilema. O Messias chegou. E o que nós vamos fazer agora com tudo aquilo que nós construímos já até aqui dentro do judaísmo? O que nós, judeus, devemos fazer? Então, eu fico me colocando no lugar dessas pessoas que tinham um modo de vida, um modo de servir a Deus, um modo de cultuar ao Senhor Deus, e de repente com Cristo, tudo aquilo que eles praticaram, como o autor de Hebreus ele vai nos dizer, eram sombras, eram imagens daquilo que viria, eram símbolos. Como é que é o desdobramento da aplicação da nossa vida de fé agora? Então esse é o cenário que se construiu a partir do evento Cristo. Foram eles que viveram. Nós hoje, olhando para trás, nós conseguimos, pela graça de Deus, compreender, discernir, olhando para o Antigo Testamento bom, esses textos aqui realmente apontavam para Cristo, aconteceu, a história continuou, mas como foi para aqueles primeiros que ouviram, que viram? Grande desafio na vida dessas pessoas. Então, quando nós vamos para a carta aos Hebreus, nós precisamos ter tudo isso em mente. E aí, queridos, para compreender esse texto, eu quero introduzir algumas questões aqui. A primeira delas é relacionada ao autor. Quem foi que escreveu a carta aos Hebreus? Então, isso talvez já traga algumas complicações, porque nós não temos o autor. O autor ele não é denominado. Já houveram várias tentativas de explicar ou compreender ou responder quem foi o autor desse texto. No entanto, temos que entender que todo qualquer autor que seja denominado são meras especulações. Não temos nada certo, concreto, são meras especulações. Achei muito interessante
uma das explicações que dizem que o autor, de propósito, o autor ele se escondeu. Porque nós vemos o ponto alto dessa carta é Cristo, é Jesus. O autor está lançando tudo em Jesus. Jesus é o maior de todos. É maior que Moisés, é maior que o sacerdote, é maior que o sumo sacerdote, é maior que anjos. E então o autor decidiu se esconder para que Jesus realmente apareça. Eu não sou importante, quem é importante é Jesus. E uma outra explicação muito interessante que Calvino dá, porque era um contexto que havia muita especulação, muitos estudos em cima disso, e Calvino ele diz, olha pessoal, vamos deixar de ir atrás de quem é o autor, porque tem coisa muito mais importante que essa carta quer nos ensinar. Mas claro que nós podemos compreender um pouco da natureza desse autor. E em primeiro lugar, esse autor era um erudito, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que provavelmente recebeu uma educação muito profunda, era uma pessoa conhecedora tanto do judaísmo, tanto do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, como era uma pessoa extremamente conhecedora também das formas literárias, da literatura greco-romana, que é o contexto onde o cristianismo ele nasce. Então, muito daquela cultura de escritos são utilizados para promover a palavra de Deus. Um exemplo são as cartas. As cartas são belos exemplos de literatura greco-romana e que os autores bíblicos fizeram uso para promover a palavra do Senhor Deus. E esse autor era um conhecedor, era um erudito. E além disso, como já comentei no início, é uma carta totalmente diferente. Alguns dados apenas, são mais de 1038 palavras diferentes que nós temos nessa carta dos demais textos do Novo Testamento. E além disso, nós temos 139 palavras exclusivas que nós só encontramos aqui no texto de Hebreus. Então, nós temos um autor que escreve e que provavelmente não escreveu nenhum outro texto que nós temos no Novo Testamento. Além disso, o autor ele tinha uma intimidade com os leitores dessa carta, os primeiros leitores, ou então com os destinatários. Nós temos textos nos quais ele comenta amados, ele chama essas pessoas de irmãos na fé. Então, era uma pessoa que tinha uma proximidade muito próxima nessa igreja, que conhecia os problemas dessa igreja, os pecados dessa igreja, a forma que ele utiliza constantemente na primeira pessoa do plural, nós, ele nunca se coloca acima do leitor dessa carta ou da igreja, ele sempre se coloca ao lado da igreja. Exortamos, né? Ele faz uso da primeira pessoa, se colocando junto, né? Ele se exorta junto também com a igreja. Então era uma pessoa muito íntima, uma pessoa muito próxima dessa comunidade de fé. E em terceiro lugar, era uma pessoa que era perita no Antigo Testamento. A facilidade que esse autor ele tinha de fazer uso do Antigo Testamento é espetacular. Interpretando o Antigo Testamento e aplicando aqui nessa carta aos Hebreus. É extraordinário o conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. Então, tudo isso nos dá alguns indícios de da natureza desse autor. E ainda por último, lá no texto, no capítulo 2, no versículo 3, ele diz, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então é interessante que esse autor, muito provavelmente, era alguém já da segunda geração de cristãos. Não foi uma testemunha ocular. Ele nos deixa claro aqui que ele recebeu, né? Foi-nos depois confirmado. Ele recebeu da palavra de Deus, ele recebeu o Cristo Jesus e foi depois confirmada pelos que viram
da primeira geração de cristãos, mas o autor é da segunda geração de cristãos. Então, tudo isso nos dá uma natureza de quem era esse autor. Há algumas suposições, claro, que são levantadas. Alguns querem dizer que era Paulo, alguns dizem que era Lucas, há outros que querem dizer que foi Priscila e Áquila, há uma corrente que diz que foi Apolo. Então, nós temos vários. No entanto, não passam de meras especulações. E aí algo interessante de nós aplicar, onde a Bíblia se cala, eu me calo também. Em segundo lugar, é importante compreendermos sobre o destinatário. Quem era essa igreja? Da mesma forma, nós não temos no texto relacionado o destinatário. Quem foi que recebeu essa carta? Ela recebe o nome aos Hebreus, carta aos Hebreus, porque nos melhores manuscritos gregos aparece aos Hebreus. Mas nós não sabemos quem eram esses hebreus, de que lugar, se eram de Jerusalém, se eram de Roma, se eram da Itália, enfim, nós não sabemos. Então, novamente, nós denominar um lugar certo não passa de mera especulação, mas da mesma forma como do autor, por intermédio do texto, nós conseguimos compreender um pouco dessas pessoas que receberam essa carta. E em primeiro lugar, é muito importante que compreendamos que as pessoas que receberam essa carta eram pessoas cristãs, verdadeiramente cristãs. Alguns querem dizer que foi escrito para pessoas não cristãs, mas é uma carta escrita para pessoas cristãs. Constantemente nós percebemos o autor dizendo para que eles permanecessem na confissão deles em Cristo Jesus. Então já eram pessoas que haviam confessado Jesus como Senhor, como Salvador. Nós temos o autor denominando eles como santos, como irmãos, para que eles exercessem a vocação celestial. Então a carta nos dá a entender que eram pessoas verdadeiramente cristãs. Criam no Senhor Jesus Cristo, haviam recebido da palavra do Senhor Deus. No entanto, essas pessoas que receberam essa carta, eles tinham uma relação muito íntima com o Antigo Testamento. E aí conclui-se que eram pessoas oriundas do judaísmo. Eram judeus que haviam crido em Cristo Jesus. Eles aceitaram Jesus como Messias e creram em Jesus como Senhor e como Salvador. Porque nós vamos ter nesse texto mais de 35 citações diretas ao Antigo Testamento. É muita coisa. O autor está constantemente citando o Antigo Testamento. E é interessante, para nós compreendermos bem o texto de Hebreus, que tenhamos um bom conhecimento do Antigo Testamento. Em especial, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Claro, ali o especial livro de Êxodo, o livro de Levíticos, importantíssimo, e também da literatura sapiencial, né? Especial o livro de Salmos, importantíssimo nós compreendermos, entendermos desses textos para que interpretemos corretamente esse texto aqui de Hebreus, porque o autor está fazendo uso constante do Antigo Testamento e, por fazer uso disso, quer dizer que os receptores dessa carta, a base deles era o Antigo Testamento. Eles tinham um conhecimento do Antigo Testamento. No entanto, estavam ocorrendo algumas situações nas quais eles começaram a flertear, eles começaram a se relacionar novamente com o judaísmo, né? Deixando do cristianismo. Nós já iremos ver relacionado a isso. E interessante também que esses destinatários, além de eles terem uma relação muito próxima com o Antigo Testamento, eles tinham uma relação muito próxima também com o templo em Jerusalém. Quando nós lemos a carta, olhando para os sacrifícios, olhando para a menção sobre os alimentos, sobre as ofertas, sobre o sacerdócio no templo, as práticas no templo,
é interessante o quanto tudo isso está vivo na mente do autor e levando em consideração o destinatário. Então essas pessoas elas tinham uma relação muito próxima com o templo em Jerusalém. E aí que é interessante porque através disso nós conseguimos também definir mais ou menos a data dessa carta. Se o templo ainda estava de pé e todo o sistema do templo estava funcionando, quer dizer que essa carta ela foi escrita mais ou menos entre o ano 60 e 70. Porque no ano 70 o templo é destruído por parte de Nero, a perseguição, né, que se acendeu ali em Jerusalém por intermédio do Império Romano. Então, muito provavelmente essa carta foi escrita entre 60 e o ano 70. E é um contexto no qual é interessante porque os judeus eles tinham amparo legal do Império Romano para exercer a sua fé normalmente. No entanto, o cristianismo brota de dentro do judaísmo, mas os cristãos eles vêm com uma proposta diferente. Havia uma idolatria ao imperador, o imperador era visto como um deus, e os cristãos eles diziam, não, o nosso único rei é Jesus, nós não adoramos o imperador. Nós não nos dobramos ao império desse mundo, nós nos dobramos ao império do Senhor Jesus. E tudo isso começou a criar uma tensão entre o exercício da fé e o Império Romano, até que surgiu a perseguição patrocinada pelo Império Romano e que levou à destruição do Templo de Jerusalém. Os judeus pagaram junto essa conta. E aí que é interessante porque é bem o contexto que nós vamos encontrar na carta aos Hebreus. E aí que nós vamos um pouco para as circunstâncias às quais essa carta surgiu e o que parece que esses cristãos estavam sofrendo uma série de perseguições. Eram cristãos que haviam crido em Cristo Jesus, eles confessavam Cristo Jesus como Senhor e como Salvador. Alguns textos, apenas para vocês terem a compreensão, o entendimento, por exemplo, Hebreus no capítulo 6, os versículos 9 ao 12, quando ele diz, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continua cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Então aqui nós temos uma parte do texto de Hebreus que nos deixa muito claro da fé desses hebreus, e uma fé que havia sido posta em prática. Eles já haviam trabalhado e muito, como o autor diz, e Deus não é injusto para se esquecer do trabalho de vocês. Nós temos alguns outros textos que testificam sobre isso. Quando nós vamos, por exemplo, para o capítulo 10, no versículo 32 em diante, ele diz, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Então, nós percebemos aqui que eram cristãos convictos
e fiéis, ao ponto de eles já terem sofrido algumas situações, ao ponto de eles serem humilhados, a ponto de eles até mesmo terem perdido seus bens e com alegria, porque eles estavam olhando para frente, para a pátria celestial que eles haveriam de receber. No entanto, essa situação de perseguição que cresceu, patrocinada por intermédio do Império Romano, começou a causar algumas dores maiores nesses cristãos, alguma perseguição talvez vinda até propriamente por parte dos judeus que não haviam crido, e esses cristãos começaram a ficar desmotivados, desanimados com a fé. No capítulo 12, no versículo 3, diz: "Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma." Lá no versículo 12 diz: "Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos." Então, dá a entender que esses cristãos estavam desanimados. Talvez alguns não calcularam bem o custo de servir a Cristo Jesus. Não queriam aceitar o preço da caminhada com Cristo Jesus. E por conta disso, eles começaram a olhar para o templo em Jerusalém e viram no templo, na vida do judaísmo, uma situação, uma vida mais confortável. Não estando dispostos a pagar o preço, a vergonha, a oposição, não queriam aceitar o preço da hostilidade por causa da fé em Cristo Jesus. Então eles começaram a se envolver cada vez mais com o templo, com o judaísmo, e aí que o autor ele vê um problema. Espera aí, esse sincretismo aí não dá certo. Ou nós somos de Cristo, permanecemos com Ele, pagamos o preço, ou então retrocedemos. E aí que é muito interessante, porque isso vai de encontro ao texto do capítulo 6, que já gerou tanto debate, né? O que é esse, quem são esses que caíram, o que é esse impossível, essa impossibilidade de renovar ao arrependimento. Isso aqui se encaixa muito bem nesse contexto, desse contexto de apostasia. Como diz, é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Então, o que o autor está dizendo aqui? Aqueles que uma vez provaram da graça de Deus, do perdão de Deus por intermédio de Jesus, participaram da graça do Espírito Santo e apostataram. O que é a apostasia aqui, esse cair? Esse cair aqui não é uma mentira. Essa apostasia aqui não é algum pecado. Essa apostasia aqui é abertamente eu declarar que eu não preciso de Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. A segurança da minha salvação não está mais em Jesus. A segurança da minha salvação, como no contexto da época, ela está lá no templo. Ela está no judaísmo, nas práticas religiosas ligadas ao templo. Para eu ter o perdão dos meus pecados, eu não preciso de Jesus. Eu preciso ir sacrificar lá no templo. Pegar um novilho, pegar uma ovelha, alimentos, fazer ofertas lá no templo. Eu renuncio a Jesus. É esse o cair aqui. E quem nega abertamente a Jesus, ou então Jesus como meio de salvação, literalmente é impossível renovar para o arrependimento. Então a apostasia aqui é rejeitar abertamente a Cristo Jesus. E aí que o autor ele vai, por intermédio, todo o conteúdo dessa carta é um conteúdo de exortação.
Lá no versículo 13 e no versículo 22 ele diz: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Então o autor ele deixa claro que o conteúdo dessa carta é de exortação. E nós vamos ter 5 exortações, até alguns dividem essa carta por intermédio dessas 5 exortações, que começa lá no capítulo 2, no versículo 1 ao 4. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades, para que delas não nos desviemos. Versículo 13 ele diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? No capítulo 4, os versículos 12 em diante, nós temos mais uma exortação. O versículo 6, versículos 4 e 8. O versículo 10, 26 ao 31. E lá no versículo 12, lá no capítulo 12, os versículos 25 até o versículo 29. Nós temos uma última exortação, quando ele diz: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então nós vamos perceber nessa carta esse tom de advertência, esse tom de urgência, esse tom de zelo, esse tom de nos apegar com verdade, com sinceridade de todo o coração e ter o cuidado para que não venhamos ser iludidos ou então que porventura venhamos a desviar da fé por essas influências externas e permanecer fiéis à confissão em Cristo Jesus. E o autor vai usar várias situações do Antigo Testamento para destacar sobre isso. Uma dando esse tom de Jesus, ele é o maior, ele é superior, demonstrando para os leitores dessa carta, demonstrando que aquilo que o Antigo Testamento apresentou, os sacrifícios, ele vai dizer, olha, sacrifícios de novilhos e bodes, ovelhas, não podem perdoar os nossos pecados, eram apenas sombras, imagens daquilo que viria a acontecer. E ele vai usar textos do Antigo Testamento falando sobre a nova aliança que viria por intermédio do Espírito Santo. Não uma lei escrita em carne, em pedra, mas agora escrita no coração. Ele vai usar exemplos do Antigo Testamento de pessoas que caíram e que não entraram no descanso eterno por causa da incredulidade do coração. Ele diz, olha, tenham cuidado para que da mesma forma vocês não venham a perder esse lugar de descanso eterno por causa da incredulidade, por causa da falta de fé, por falta da confiança. Então o autor está demonstrando que aquilo que aconteceu em Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Pode ficar sossegados. E ele vai falar então, esses sacrifícios que aconteciam no templo, eles se tornaram antiquados, porque aconteceu. O sumo sacerdote precisa entrar uma vez por ano e ofertar sacrifício por causa do seu próprio pecado e por causa do pecado do povo, anualmente. Mas Jesus entrou uma vez por todas e para sempre. Por isso já não é mais necessário sacrifícios. É necessário fé naquilo que Jesus realizou. E ter paz e ter segurança. Então, queridos, essa carta é espetacular. Espetacular, e nos traz essa confiança de que o evento Cristo foi testemunhada, é o cumprimento do Antigo Testamento, e por isso nós temos que, como o autor vai terminar lá no final, no capítulo 13, nós precisamos, ele convidava aqueles primeiros, saiam lá do templo, e saiam do arraial, do povo no templo, e vão para fora, no altar onde Cristo foi crucificado, foi morto, porque Jesus foi morto fora de Jerusalém, fora do templo. Da mesma forma, quando um animal da mesma forma que havia aquela prática que a pessoa colocava a mão sobre o animal no sentido de transferência do pecado e então encaminhava um animal para o deserto, fora de Jerusalém, para que morresse. Era um símbolo, sombras do que viria a acontecer com Cristo Jesus.
E então a fé cristã é muito interessante porque ela sempre tem essa chamada para fora. A gente sai, a gente vai ao encontro de Cristo e se coloca na missão de Cristo Jesus. É a grande comissão. Então, um grande desafio para todos nós hoje. Talvez nós, por vezes, estejamos desanimados também, diante das circunstâncias, desanimados porque nós temos sido prejudicados de alguma forma, recebido alguma certa perseguição, temos enfrentado dificuldades em nossa vida, Deus tem nos disciplinado e a gente até cogita deixar de tudo isso. Eu achei que eu teria bênção, achei que eu teria maravilhas, prosperidade, mas estou tendo dificuldade. Eu acho que a fé em Jesus não está valendo muito a pena. E o autor aos Hebreus ele vem dizer, mas é exatamente isso. E vale a pena porque a gente tem olhado para frente, para a pátria celestial. E vem a Hebreus 11, a galeria dos homens da fé. Pela fé fizeram loucuras por Deus, porque eles olhavam para frente, aguardando as grandes habitações celestiais. Eles creram nas promessas do Senhor Deus. Então, queridos, que ao fazerem leituras dessa carta, vocês estejam prestando muita atenção aos detalhes, lendo com calma, com paciência, não leiam com pressa. Se necessário, façam leitura dos textos do Antigo Testamento que vai fazendo referência para que tudo isso enriqueça a compreensão desse texto aos Hebreus. E que realmente Deus esteja abençoando os seus estudos nessa carta espetacular. E que a sua fé ela seja fortalecida e que nós continuemos com a nossa confissão firme no Senhor. Nós não somos para retroceder à perdição, mas para avançar para a salvação em Cristo Jesus. E que Deus esteja abençoando imensamente por intermédio desse texto e que o nome do nosso Jesus, como ele é louvado e exaltado aqui nessa carta, ele seja também por intermédio da nossa vida. Ótimos estudos, obrigado pela oportunidade e Deus os abençoe.